Oi pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês para falar de teatro. E nesse nosso mini curso, essa é a última aula que nós programamos. Bom, eu espero que vocês tenham acompanhando. Eu vou fazer um rápido resuminho do que a gente já viu. E vocês vão lembrar que todas as aulas eu tenho dito uma coisa comum, que o objetivo do ator, e o ator é o elemento mais importante no teatro, e o objetivo dele é conseguir passar uma verdade cênica, é fazer com que quem esteja assistindo veja aquilo como algo que convença ele, o que arrepie, o que traga uma emoção diferente, o que faça ele pensar. Para isso, nós estamos vendo algumas ferramentas que podem ser muito úteis para a gente agir quando estiver em cena, quando precisar levar um texto da dramaturgia com verdade, como se fosse aquele personagem, não é isso? Muito bem. Então, o que nós já vimos, assim, rapidamente? Que precisa ter uma lógica, a construção do personagem, que ele tem um objetivo, que tem uma ação continuada, tem um ontem, o hoje, que é onde vai ocorrer a cena, e tem consequências que tem relação com amanhã. E também, todo personagem, toda cena tem um objetivo. Aquele personagem tem uma intenção, algo que ele quer que aconteça. Então, para ajudar tudo isso, nós vimos na aula passada, por exemplo, que se a gente usar visualização, a gente conseguir ver com a imaginação o que está acontecendo, as emoções, e focar a nossa atenção, concentrar, ou no pequeno ciclo, ou no grande ciclo, né? Aquilo que é importante naquele momento, nós trazemos mais força e mais verdade para aquela representação. Bom, tudo isso a gente já viu. E qual é a dica de hoje? Mais duas para a gente terminar essa nossa fase. Bom, como acontece na vida a gente está o tempo todo em contato com o ambiente que a gente está, com as pessoas que estão ali com a gente. Aquilo é uma ação contínua. No teatro, a gente também tem que tentar manter esta ação contínua. E esse contato com o ambiente e a nossa fala tem que ter uma ação contínua. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, que é muito importante, é a fala. O tempo todo a gente tem comunicação com o meio. A comunicação é feita como? Pelo corpo, pelas nossas expressões corporais e pela fala, né? Pela nossa voz. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a voz, que tem um lado dentro e um lado fora, como também toda ação no teatro. Bom, para trabalhar então essa questão, né, da voz, a gente tem que imaginar um pouquinho o que acontece na nossa vida real. Vamos supor que você quer falar uma coisa, você quer dar um recado. Você tem dentro da na sua imaginação uma imagem, né? Você visualiza alguma coisa que você transforma em palavras e o outro entende. O outro entende, transforma e responde para você, devolve. Você novamente tem que transformar as palavras, que são símbolos com significado, numa imagem, e com o seu conteúdo, com o seu desejo, você responde novamente. Fundamental, antes de responder, ouvir. Essa é uma falha muito comum que a gente vê, às vezes até no teatro profissional, mas no teatro amador muitas vezes. Por quê? A gente acha que é só ir lá, decorar o nosso texto
Ele falou aquela última palavra, deixa, né? Eu falo o meu texto. Não é nada disso. Eu tenho que estar ali como aquela história, como se fosse. Eu tenho que ser os olhos do personagem, eu tenho que ser o ouvido do personagem e a fala. Eu tenho que pensar como ele e agir como ele. Então, eu preciso ouvir o que a outra pessoa está me falando, aquilo vai me causar uma reação. Se eu não ouvir bem o que ele está falando, eu vou falar automático. Aí fica ruim, aí fica sem graça. Se fica automático, ele falou pá, eu falo pá, tá, tu. Só esse bate-bola automático fica mecânico. Você perde a intenção da cena, você perde a emoção, não fica bom. Então, gente, importante, esteja inteiro onde você está. Inclusive o detalhe assim, se você sai de cena para entrar depois, não fica batendo papo, contando piada, tenta ficar concentrado no personagem que você vai entrar depois. Quando você termina sua fala, sua atuação, não desfaz o personagem antes de sair completamente fora, num lugar que ninguém esteja te vendo. Porque se você desfaz o personagem antes, fica uma coisa dúbia, né? Você vira o ator, então é importante que o público veja só o personagem atuando. Bom, então é importante esse princípio da fala, a gente saber ouvir. Ouvir é fundamental. E não é só para o teatro não, né? Para a vida toda. Hoje a gente vê todo mundo querendo falar e pouca gente com capacidade de ouvir. É quase um ato de caridade a gente ouvir o outro hoje. Procure na internet, vocês vão achar, tem um educador, um escritor, um psicanalista que faleceu há pouco tempo, que é o Rubem Alves, um grande educador, e que ele fala que a gente precisaria ter curso de escutatória, saber ouvir. A gente sabe que tem cursos de oratória, para aprender a falar bem. Ele disse, a gente precisava ter cursos de escutatória, para a pessoa começar a ouvir o outro. Como é que a gente pode ter um diálogo se a gente não escuta, né? Mal o outro começou a falar, a gente já está pensando no que a gente vai responder. Então, no teatro, a gente tem que recuperar essa nossa capacidade de estar inteiro ali na cena, né? Falar e ouvir. Bom, então isso é do fundamento do que as palavras precisam conduzir no texto. Agora tem uma coisa muito simples e prática e importante também, na fala. Quando eu estou falando, as pessoas têm que me ouvir, entender bem o que eu estou dizendo. Porque senão, se ela não entender a minha palavra, vai ficar difícil dela entender a frase e o conteúdo que eu estou passando. Não é assim? Então eu preciso articular bem as palavras. Eu preciso conseguir projetar bem a minha voz, para que o cara que esteja lá longe escute. Agora essa parte, né, da gente falar bem, articular, falar alto, e muitas vezes a gente usa impostação de voz, que a gente joga a voz e trabalha ela na boca, para poder falar alto e com clareza. Tudo isso são exercícios de teatro que a gente vai desenvolvendo. Bom, mas aí a gente vai poder fazer muitos exercícios quando a gente tiver o curso presencial, né? Que a minha expectativa é de ter no segundo semestre. Mas só para a gente ter uma ideia. Olha, quando a gente vai subir no palco numa apresentação, a gente faz um aquecimento vocal. E quanta coisa a gente tem para conseguir colocar a nossa voz para fora. Aonde começa a voz? Na respiração. Existe um tipo certo de respiração. Nós, para falar, na yoga também é assim, né? A melhor respiração é a que vem daqui, ó, do abdômen. Aqui a gente
Sente o diafragma enchendo, é a respiração abdominal. E aí você consegue encher mais e falar, projetar a sua voz. Depois vem, né? O ar passa pelas cordas vocais, que a gente vai dar o som, e a gente trabalha no aparelho bucal. Então, aqui a gente fala o A mais aberto, ou o E mais fechado, não é? A gente vai trabalhando, tudo isso tem exercício. Quando a gente vai entrar em palco, que eu estava falando, primeira coisa, a gente tenta relaxar o corpo. Porque se eu estou tenso, isso passa e dificulta falar. Às vezes dá até dor de garganta, se eu estou muito tenso e tenho que falar, né? Então, relaxo. Então, existem alguns exercícios, né? Mexer o ombro, mexer o pescoço para um lado e para o outro. Uma coisa engraçada, mas legal de fazer é fazer caretas, mexer o rosto todo, fazer careta feia, fazer careta de riso, bocão, enfim, todas as caretas ajudam, porque liberam aqui os músculos do rosto, fazer uma massagenzinha suave, gostosa no pescoço, tudo isso ajuda na hora da gente soltar a voz, tá? Existem muitas outras coisas. Os cantores também usam muito, né? Eles aquecem a voz antes de começar a cantar. Existe um exercício que eu respiro e mexo aqui os lábios, ou com a língua. Então são exercícios vocais. Mexer a boca, a língua dentro da boca, botar a língua para fora, falar com a língua presa, colocar um lápis, jantar, falar com um lápis, tudo isso ajuda a gente a desenvolver essa dicção. São exercícios que a gente tem muitos exercícios, tá bom? Isso é uma coisa prática para a gente melhorar assim a nossa voz e a nossa dicção na hora de projetar. E uma última coisinha que eu queria falar da voz, da fala, das palavras, nós podemos dar ênfase. A gente viu lá no comecinho, né? Primeira coisa, eu entendo o texto, o que eu quero dizer, e eu posso, de acordo com a minha emoção ou necessidade de compreensão, dar ênfase a uma palavra, a uma parte da frase ou a outra. Uma coisa bem simples. Tipo assim, eu vejo a frase escrita, o ensaio foi marcado hoje às 8 horas da manhã. É uma frase neutra. Mas se eu der ênfase, por exemplo, o ensaio foi marcado hoje, às 8 horas da noite, ou da manhã, sei lá, da noite. Então, eu estou dando ênfase que o ensaio foi marcado hoje, não é amanhã e nem foi ontem. Eu podia dar ênfase no horário. Foi marcado hoje, às 8 horas da noite. Para ninguém confundir e achar que é 8 horas da manhã. Ou no verbo. O ensaio foi marcado, para ninguém achar que não foi marcado. Ou então o ensaio. Para saber que hoje é dia de ensaio, não é dia de curso, não é dia de leitura, nada disso. Então, conforme a ênfase que eu dou numa palavra ou em outra, eu posso mudar aquilo que eu estou valorizando na fala, tá bom? Então, gente, primeira coisa de hoje, importante, é essa coisa da palavra. Eu queria usar também uma segunda coisa que alguns autores chamam de monólogo interior. É uma espécie de diálogo, né? Que é uma conversa da gente com a gente mesmo. Mas eles chamam de monólogo interior ou subtexto. O que é isso? Às vezes eu preciso dizer uma palavra, uma frase, e eu preciso dar o peso que ela tem. E para isso, eu uso o recurso nos ensaios de pensar, de refletir, de ver a emoção que está ligado àquilo. Então eu uso
como subtexto, como monólogo interior, alguma frase, alguma conversa comigo mesmo, mas eu não digo essa conversa, isso fica como um subtexto. Eu só digo a palavra que tem peso. Por exemplo, né, para a gente entender bem, eu preciso dizer a palavra não, mas eu quero dizer com ênfase, com força, porque lá dentro da minha cabeça eu estou pensando assim: esse vizinho safado veio aqui me pedir para eu cuidar do cachorro dele. Sabe qual é a resposta? Não. Posso melhorar. Esse vizinho safado tá querendo me enrolar, acha que eu sou bobo, acha que ele não sabe que eu sei que foi ele que jogou veneno e já matou 2 cachorros meus. Agora ele vem com essa cara lambida pedir para eu tomar conta do cachorro dele enquanto ele viaja para a Europa? Não. Toda essa conversa dentro da minha cabeça, eu estou pensando, mas não estou falando. O que eu vou dizer para o meu vizinho é não. Ou então posso ser irônico, né? Ah, olha, infelizmente não vai dar. Não. Tipo assim. Bom, pode ter uma coisa positiva, posso querer dizer um sim, né? Imagina que você é um cantor que toca nos barzinhos, que tem uma banda e que de repente foi convidado ou foi convidada para cantar no The Voice Brasil. Ah, não, mas você começa a pensar, meu Deus, eu no The Voice Brasil? Não, eu acho que eu não tenho condição para isso, né? Puxa vida, eu tenho um certo receio de ir lá porque, sei lá, vai que eu faço feio, né? Vou ficar com vergonha. Mas, por outro lado, eu sei que se eu ensaiar, eu tenho condição de fazer bonito. Eu tenho condição de ir muito bem. E afinal de contas, esse é o meu sonho. Quer saber? Eu vou. Aí a resposta é sim. Sim, eu vou. Tipo assim, entende? Você tem um subtexto, você tem uma mensagem na sua cabeça que dá força para você dizer aquela palavra, aquela frase. É assim. Isso é o subtexto. Eu fiz um curso há um bom tempo atrás, era uma oficina culta, né, com o Valmor Chagas. O Valmor Chagas morou em Guaratinguetá um tempo, é um ator de teatro que também já fez novela, cinema, bastante conhecido, aí, famoso, né? E ele deu um exercício nesse workshop que eu gostei muito, que era uma frase. Você tinha que dizer essa frase e aí você mudava o monólogo interior, mudava o subtexto. Em um caso era positivo, no outro era negativo. Para mostrar que com a mesma frase, se você mudar o subtexto, você muda completamente o contexto. A frase era assim, serve para vocês fazerem de exercício, é muito legal, pode fazer com um colega, né? Chegar e... A gente vinha um de frente para o outro e dizia a frase assim: isso que você me disse me traz tanta alegria, nem sei o que dizer, me dá vontade de te dar um... Bom, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Então imagine, alguém conseguiu um emprego para você que estava há 3 meses desempregado, desesperado, cheio de conta para pagar, e não só para você, mas também para o seu filho, que vai salvar o nosso orçamento doméstico. Aí você chega para ele no encontro, você quer agradecer, e você diz: isso que você me disse me traz tanta alegria, eu nem sei o que te dizer. Me dá vontade de te dar um abraço. Agora, imagine a mesma frase, mas alguém que fez uma safadeza com você,
alguém que foi egoísta, que te traiu. E agora ele vem falar com você e você vai dar o troco para ele. E você, ironicamente, você diz: isso que você me disse me traz tanta alegria. Eu nem sei o que te dizer. Me dá vontade de te dar um. As palavras foram as mesmas. A frase foi a mesma. O que eu mudei? O subtexto. Eu mudei o monólogo interior, a vida interior que me fez falar com ironia, com raiva ou com amor, com carinho, com gratidão. Tá certo? Bom, vocês podem exercitar isso. Pegar uma palavra, né? Então um pouquinho de exercício aí para vocês treinarem. O exercício é o seguinte: pegue uma palavra, a palavra nuvem. Eu quero que vocês digam a palavra nuvem neutra, sem nenhuma graça, bem assim, sem ênfase nenhuma. Como é que você vai dizer? Crie um subtexto. Então, no meu subtexto, eu vou pensar assim: eu não estou com vontade de dizer nada. Palavra nenhuma. Quanto mais a palavra nuvem. Nuvem! Quem é que vai querer dizer palavra nuvem? Que coisa mais sem graça. Mas já que você está pedindo para eu dizer, né? Vou dizer então, nuvem. Eu criei um subtexto onde eu disse sem ênfase nenhuma. Eu posso dizer a mesma palavra com sentimento de desprezo para a nuvem. Aí eu crio um subtexto. Tudo isso que eu estou falando, gente, como eu já comentei, a gente faz no ensaio, treina até a gente achar o jeito de dizer. Depois a gente fica praticamente com emoção só, né? Que a gente consegue passar. Bom, eu quero dizer com desprezo, então eu vou pensar assim. Não vem zica de nada? Quase transparente. Mas não existe essa nuvem aí. Que porcaria de nuvem. Nuvem que se preza é uma nuvem grande, pesada, com cor de chumbo, que ainda dá uns relâmpagos. Isso sim é que é nuvem. Isso aí. Nuvem. De tudo isso, eu criei todo esse palavrório para dizer nuvem. Dizer nuvem, nuvem. E o último, né, para contrastar com essas duas. Agora eu vou falar nuvem, mas eu vou falar assim com pânico, com horror. Então, alguma nuvem ameaçadora, né? Tá. Então eu tô olhando assim no horizonte. De repente, o que é aquilo que vem vindo lá? Tão rápido, tão grande. Nossa, e que ventania! O que é aquilo? Está mexendo com as águas do mar. Será que vai dar um tsunami? É uma tempestade? Não! É um furacão! Corram! Nuvem! Então, eu criei uma história na minha cabeça para imaginar que aquela nuvem que vem vindo não é uma nuvenzinha qualquer. É uma nuvem terrível. Tá? Então, o subtexto dá essa força para que a gente consiga colocar com ênfase, com força, com importância, com sentimento, dependendo daquilo que a gente quer trazer para o palco, tá bom? Vou deixar aí para vocês treinarem duas palavras, igual eu fiz com a nuvem, que vocês podem fazer, por exemplo, guerra. Imagine várias nuances de guerra, criem na cabeça de vocês um texto, aí falem a guerra. Pode ser uma guerra, uma guerra, uma guerra, uma guerra. Depois, silêncio. Outra palavra interessante, né? Aliás, o silêncio, quando a gente fala de voz, de palavra, ele é muito importante, porque quando eu dou uma pausa,
O que eu vou falar depois ganha mais vida. A música usa muito isso, né? A música precisa do silêncio entre uma nota e outra. Então ela tem. O silêncio é muito importante. Então, exercitem guerra e silêncio, tá bom? Bom, gente, para terminar essa aula, como a gente tem feito em todas as aulas, as nossas atrizes têm dado algum depoimento. Hoje a Carmen vai falar um pouquinho para vocês, e depois eu vou passar um trechinho de um vídeo dela, de um personagem que ela criou para o nosso espetáculo Os Poetas que Habitam em Mim, tá bom? Espero que vocês gostem e tenha a ver aí com as nossas aulas. Então, esse trabalho como um todo foi um baita exercício de autonomia para mim. Isso desde a escolha do poeta. Já no processo de construção da personagem, o estudo que havíamos feito coletivo, né, a partir do livro Ator e Método, e principalmente a parceria, a troca com os outros integrantes do grupo, me ajudou muito. Assim, em relação à minha personagem, a Elisa, eu decidi desde o início que ela teria um contato muito especial e muito próximo com as poesias da Viviane Mosé. Quase que como se ela estivesse usando as poesias para um discurso pessoal, assim. A partir daí, o desafio foi conduzir a personagem em situações que justificassem esta sensação, esses sentimentos. Enfim, foi um desafio. Mas assim, eu adorei cada etapa do processo. Porque além de toda essa prática cênica, eu pude ter um contato também com a escrita teatral. Essa foi uma noite daquelas. Também estou tão tensa, preocupada. O prazo se encerrando e eu aqui, nervosa, com medo de não dar conta. Até sonhei. Estava eu lá, no grande dia da apresentação, acompanhada, sabe de quem? De um belo, de um branco. Imagina, depois de tanta pesquisa e preparação, acabar assim, lá, parada, naquele silêncio constrangedor. Isso não pode acontecer. Acordei pensando no orientador Luiz, tentando entender como ele pôde ser tão sensível e ao mesmo tempo certeiro. Eu confesso que no primeiro momento, quando ele todo sério me chamou para ir até a sala dele conversar, pensei que viria uma bronca. Mas então ele disse: "Que tal licenciatura em letras?" Sinceramente, não sei no que ele estava pensando para me dizer isso. Mas de uma coisa eu sei. Ele não tem a noção do que me fez. Quase não dá para acreditar. Depois de tantas frustrações e desencontros, estou aqui, perto do fim. O fim que, na verdade, é só o começo. Tá aí. É esse recomeço que me apavora. Agora estou aqui, tomando chá de camomila e com o estômago aflito. Preciso me sair bem neste trabalho de conclusão de curso, de qualquer jeito.
Hoje acordei pensando na vida. Meus pensamentos soltaram a mão do presente e foram acariciar um pouco o passado. Por um instante, eu quase consegui mapear meus passos até aqui. A vida é uma luta em meio a águas claras e peixes. Uma folhagem seca, rodeada por vitórias régias e borboletas azuis. Uma ladeira escura em uma montanha aberta ao céu. A vida não dá pausa, nem muito tempo para descanso. Um remanso tortuoso muito largo, um tornado, um torpedo, um segredo estranho, um enigma sem paz. Na vida não há paz, senão sossego e ventania. Um mar de alegria e sustos. Maremotos em ilhas tropicais. Matilhas e temporais sujeito a sol entre nuvens. Em fins de tarde, vermelhas feito pitangas. Então, este vídeo que vocês viram, olha que interessante, né? Ela também criou toda uma história, quem é essa personagem, ela está na faculdade, está no último ano, tem que fazer o trabalho de final de curso, né? Que toda a faculdade tem que fazer. E ela escolheu, então ela criou esse estudante para conseguir incluir lá as poesias que a gente queria falar. No caso dela, ela criou um personagem que chama Elisa, e as poesias são da Viviane Mosè, que também é uma filósofa, né? São bem interessantes as poesias dela. E ela também se imagina num lugar, né? Ela tem algum cenário ali, ela se imagina pensando, refletindo, então ela se coloca bem no lugar do personagem, né? Ficou muito interessante. Bom, pessoal, essa é a nossa contribuição inicial, esse nosso mini curso de teatro. Espero que vocês gostem, vejam, revejam, treinem. E nós esperamos realmente que a gente possa no segundo semestre estar aí com vocês, dar esse curso com muito exercício, com exercícios de palco, montando esquetes pequenas, né? Para a gente poder desenvolver esse potencial que todo mundo tem dentro de si, que é esse potencial de criação artística. E aí a gente, ao vivo, consegue desenvolver isso de uma forma muito melhor, com treinamentos, etc e tal. Tá bom, gente? Então, novamente, o meu agradecimento a todos que ajudaram a fazer esse curso, em particular aos amigos do grupo de Ação em Cena. Agradecer a atenção de vocês, né, pelo curso, e o meu muito obrigado a todos. Namastê e o meu beijo de despedida. Até breve.